Deus criou o corpo humano como uma máquina poderosa, mas ela precisa de combustível para funcionar. Esse combustível é a comida. Deus nos deu a fome, um desejo por comida, para garantir que nos alimentemos. A comida nos dá energia e faz parte do equilíbrio da natureza para manter a vida. Então, por que alguém escolheria ficar sem comer? Hoje em dia estamos acostumados a comer 3 vezes ao dia. Sempre ouvimos que uma boa refeição é essencial. Coma para ficar forte. Aprendemos na escola que devemos comer bem e nos exercitar. Então, por que pular refeições? Algumas pessoas fazem isso para perder peso ou por saúde, mas outras jejuam por motivos espirituais. Na Bíblia, isso é chamado de jejum. O jejum é feito por um período específico para alcançar um objetivo espiritual. Por exemplo, no Antigo Testamento, os judeus jejuavam uma vez por ano. Levítico 16:29 diz que no dia do perdão, todos deviam jejuar e não trabalhar. Esse jejum era chamado de Yom Kippur, o dia do perdão. Deus queria que todos se lembrassem da importância do perdão e da salvação. No dia do perdão, o sacerdote oferecia um sacrifício pelos pecados do povo. Todos jejuavam para se identificar com o sacerdote e o sacrifício. Jesus também falou sobre o jejum. Ele disse que quando jejuarmos, não devemos mostrar isso para os outros, mas fazer em segredo. Deus, que vê o que fazemos em privado, nos recompensará. Quando jejuamos com sinceridade, chamamos a atenção de Deus. Jesus ensinou que o jejum não deve ser para impressionar os outros, mas para se conectar com Deus. Jejuar é abster-se temporariamente de algo, como comida, para focar em uma necessidade espiritual. Em vez de comer, você dedica tempo à oração, buscando a intervenção de Deus. Se o seu jejum é só para parecer espiritual, a única recompensa será a aprovação das pessoas. Muitos têm medo de jejuar, especialmente se nunca fizeram isso antes. É normal se preocupar com a fome ou se conseguirão completar o jejum. Mas o jejum não é sobre impressionar os outros. Jesus disse para jejuar em segredo, e Deus recompensará você. O jejum é um compromisso entre você e Deus. Você pode jejuar sozinho ou com outras pessoas, como em um grupo da igreja. Na Bíblia, há exemplos de jejuns coletivos, como o de Esther, que pediu que todos jejuassem por uma causa. Jejuar não é uma dieta. É uma prática espiritual que combina abstinência e oração. É uma disciplina bíblica que pode fortalecer sua fé. Como soldados de Cristo, precisamos de disciplina espiritual. O jejum é uma dessas disciplinas. Jesus disse que quando oramos, enfrentamos oposição espiritual. Jejuar é uma batalha espiritual e física. Comece com um jejum pequeno, se for a primeira vez. Deus honrará seu esforço, mesmo que pareça pequeno. O importante é a atitude do seu coração durante o jejum. Assim como um pedido de casamento, o que importa é a intenção por trás da ação. Não se preocupe com quanto tempo o jejum deve durar. Foque em se conectar com Deus. Deus valoriza a sinceridade das suas orações mais do que a duração do jejum. Se nunca jejuou antes, comece pulando uma refeição, como o almoço. No Antigo Testamento, os judeus jejuavam por um dia no Yom Kippur. Um dia começava no pôr do sol e terminava no pôr do sol do dia seguinte. Planeje começar o jejum no pôr do sol e terminar no dia seguinte. Após o pôr do sol, você pode quebrar o jejum com uma refeição normal. Jejuar com alguém pode ser uma boa ideia. A oração e o jejum são poderosos, mas se você nunca fez isso antes, pode ser útil ter companhia. Se está jejuando por uma causa específica, convide alguém para jejuar e orar com você. Jesus disse que há força na união. Mateus 18:18-19 fala sobre a importância de concordar em oração com outras pessoas. Quando você compartilha uma jornada com alguém, é mais fácil se manter firme. Assim como em uma viagem, ter um companheiro torna a experiência mais significativa. Jejuar com alguém também traz responsabilidade. Você será menos tentado a quebrar o jejum se souber que alguém está contando com você. Se você é forte, pode não precisar de ajuda, mas se não for, ter um parceiro pode ser útil. Jejuar com um propósito é essencial. Antes de começar, pense no motivo do seu jejum.
Pode ser por uma causa específica ou para se aproximar de Deus. Escreva suas razões para manter o foco. Jejuar não é só sobre parar de comer, é sobre buscar algo maior. Faça uma lista dos motivos que te levam a jejuar. Escrever suas razões ajuda a manter o foco. Planeje seu jejum com cuidado. Não comece sem um propósito claro. Não jejuar só para testar seus limites. Faça um compromisso sério com Deus. Jejuar é um passo de fé. Você está se comprometendo a buscar Deus com sinceridade. Existem diferentes tipos de jejum. O jejum absoluto é quando você não come nem bebe nada. Paulo fez esse tipo de jejum por 3 dias após encontrar Jesus. Para o seu primeiro jejum, não faça o jejum absoluto. Esse tipo é para situações extremas, como lidar com um vício ou uma batalha espiritual. O jejum normal é quando você não come comida sólida, mas bebe líquidos. Esse é o tipo mais comum na Bíblia. Jesus jejuou por 40 dias e no final estava com fome. Ele não mencionou beber líquidos, mas muitas pessoas incluem isso no jejum. O jejum parcial é quando você elimina certos alimentos, mas não todos. Daniel fez esse tipo de jejum, comendo apenas vegetais e bebendo água. Daniel evitou comidas luxuosas, carne e vinho durante seu jejum. Esse jejum é conhecido como o jejum de Daniel. John Wesley, fundador do movimento metodista, jejuava por 10 dias antes de reuniões importantes. Ele comia apenas pão e água, buscando poder espiritual para suas ministrações. Os pregadores metodistas saíam dessas reuniões com um compromisso de mudar o mundo. O jejum e a oração eram parte essencial da vida espiritual deles. O jejum de rotação é usado principalmente para fins médicos, para identificar alergias alimentares. Ele envolve eliminar certos alimentos e reintroduzi-los gradualmente. Ao escolher um jejum, considere sua situação pessoal. Se for sua primeira vez, comece com um jejum de um dia, sem comida sólida, apenas líquidos. Escolha um jejum que combine com sua necessidade espiritual. Para problemas mais sérios, um jejum mais rigoroso pode ser necessário. Escolha um jejum que você se sinta confortável em fazer. Não se sinta culpado por escolher um tipo de jejum que funcione para você. Considere seu horário e compromissos ao planejar o jejum. Não comece com um jejum longo se nunca fez isso antes. Um jejum de um dia é mais fácil de gerenciar. Lembre-se, o jejum é um passo de fé. Deus vê seu coração e recompensará sua sinceridade. Que Deus nos dê sabedoria para entender o propósito espiritual do jejum. Não é a abstinência em si que nos aproxima de Deus, mas a sinceridade do nosso coração. Jejuamos não para impressionar os outros, mas para nos conectar com Deus. Ele vê o que fazemos em segredo e nos recompensa. Agradecemos a Deus pela força e disciplina que o jejum nos traz. Ele nos ensina a depender mais dele e menos de nós mesmos. Amém. Se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.